Fala pessoal, tudo bem? Quero fazer esse vídeo aqui para mostrar aos senhores e senhoras uma operação de day trade que a gente fez hoje lá na comunidade de opções. Na verdade, a gente fez três operações em Bova e Tube e Embraer, mas eu quero levar muito em consideração isso aqui, por quê? Para você ver que com a ajuda do nosso app, com as marcações que têm dado muito resultado lá no Profit. Então, só para entender, as marcações do Profit, eu vou até tentar mudar o nome, não vou chamar de bandas, porque senão a galera me fala um negócio ali que chega até me coçar no caixão que chama de banda de Bollinger. Meu Deus, aquilo ali é um cálculo estatístico, tá? Então, aquelas marcações ali, aquelas linhas que você vê quando eu posto no Profit, são geradas em Python, tá? Não é o intuito desse vídeo. Só que assim, já gerou dúvidas, porque agora o papo do momento é o Gamma Exposed e o GEX, né? Aquilo que eu marco ali no Profit é o GEX? Não. Aquilo ali que eu marco no Profit são as bandas de volatilidade. Ele interpreta a volatilidade e ele marca os pontos de pressão e o Machine Learning aprende aquilo ali. E o Machine Learning marca todos os dias. Algumas vezes, não é todas as vezes, mas algumas vezes ela casa muito bem com as barreiras do descoberto. Por quê? Porque nesse dia, esse ponto foi um ponto de pressão. Então, quando ele é um ponto de pressão, se a gente for ver lá para o Pinterest, ele deu um interesse numa região. Então, muitas vezes ele conflui, mas não tem nada a ver, tá? Então, as bandas são. Desculpa. As bandas, agora vou mudar de nome para marcações. As marcações do Profit são uma coisa e o que eu vou mostrar aqui é outra coisa, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu sempre falo, a comunidade de opções, se você tiver interesse, o link vai estar aqui embaixo. Entra lá, você não vai se arrepender porque assim, a comunidade é muito diferenciada. E eu vou falar os pontos de diferenciação é que temos grupo de WhatsApp, pode se falar lá direto. A gente tem encontros duas vezes na semana, então segunda e quinta-feira a gente se fala pela manhã. Eu dou acesso às marcações, eu dou acesso ao app, que eu já vou abrir aqui, que tem muita coisa, mas muita coisa boa para você operar. E outra coisa que é um detalhe que não tem, eu abro e desmonto a operação junto, porque eu recomendo. Então, se eu recomendei para você fazer uma estrutura, eu vou lá e vou abrir com você lá na sala ao vivo e vou fechar junto, se der na sala ao vivo, ou eu vou falar no grupo. Todo mundo tá lá, já sabe como fazer esse manejo, mas caso não saiba fazer, não é um manejo, né? É um encerramento da operação, porque eu tenho uma boa condição em uma corretora que eu não pago nada de exercício. Então, essa é mais uma comodidade que a gente dá para quem é da comunidade de opções. Então, só para deixar bem claro que assim, não fica solto. Eu não mando print, ó, é esse aqui, eu explico. Não, eu monto junto e saio junto, beleza? Você não fica solto. Ah, independente do teu nível, se você tem um nível básico, intermediário ou avançado, as operações são simples, tá? Operações estruturadas são simples. E quanto menos pernas tiver a operação, melhor é. Então, se você vê os influencers falando aí, malha não sei o que, slide não sei o que lá, e piriri, pororó, cara, fuja desse negócio porque isso aí é um remendo de operações. Eu não gosto de remendo de operações, sempre falo que rolagem é um band-aid, não é a solução. Eu não quero rolar, eu quero prêmio. Então, se tá rolando, tem alguma coisa errada, o preço escapou. Tanto que eu falei na última live da Nomos pro pessoal lá é o seguinte: a partir de novembro, eu falei para todo mundo, vamos parar de fazer, até um pouquinho antes de novembro, eu já falei para todo mundo, paramos aqui short strangle semanal. Voltamos em uma próxima oportunidade. Eu não prevejo o futuro, mas as minhas aplicações aqui, todo mundo que está usando, eu já estava vendo que o mercado estava bem long. Então não adianta insistir numa coisa que eu sei que não vai dar certo. E algumas pessoas continuaram no short strangle semanal, como eu também fiquei. A gente fez umas rolagens ali e zeramos as operações. Olha quanto descambou o nosso índice, nosso nosso índice BOV, nosso índice futuro, entre outras coisas, está tudo muito descolado. Aí sempre me perguntam, cara, mas não é topo histórico, não vai cair, não vai cair. Não, não vai cair. E eu vou mostrar aqui o porquê. Aqui vai nos apontar quando pode começar a cair. Aí eu posso pensar em montar alguma coisa, tá? Então, queria deixar claro isso. Vou deixar os links aqui embaixo. Eu ia.
já falar sobre o day trade, já acabei falando demais, né? Então vamos aqui para o day trade, tá? Então, login. Você pode fazer o seu trial no app, tá? Você não precisa entrar na comunidade nem nada, mas aqui você pode fazer por 15 dias, tá? Então você entra ali, se cadastra, um cadastrinho bem básico, não é nem dado sensível ao teu nome, e-mail, telefone, não nos conheceu, não fico com nenhum dado sensível, tá? Aqui é a nossa carteira recomendada free. Depois, se você não quiser assinar o nosso indicador, então você pode pegar aqui que tem coisas free, tá? E essa aqui é uma das coisas que eu dou para pessoas que não têm condição de ter a plataforma ou não têm condições de operar opções. E, novamente, opções você não precisa de muito dinheiro. Até para fazer estrutura, você não precisa de rios de dinheiro para operar de estrutura. A pessoa que tem R$ 1.000 é a porcentagem que ela vai ganhar é a mesma de 1 milhão. Então, são só proporções diferentes, tá? Então, as nossas recomendações não foram muitas desde que foi criado o app, mas estamos bem positivos, diga-se de passagem, em 6 recomendações. E o pessoal ainda deu risada. Quem que compra a Blau? Eu falei, cara, foi um machine learning e não é nada de análise técnica. É um machine learning com várias variáveis estatísticas e modelagem matemática que me recomendou comprar Blau. Recomendou o modelo, eu vou lá e faço. Eu não envieso. Blau está 2,95 de alta desde a última vez que eu recomendei, tá? Então, só para deixar claro que tem essas partes frias aqui, tá bom? Então, opa, deixa eu. Aqui, pronto. Aqui eu tô careca de falar, já estão bem explanados sobre o Gama, o Delta, o Vega, o Tex e todas as outras coisas. Só que eu coloquei novas atualizações no app e mais atualizações virão, porque eu tô com muitas outras ideias. Então eu vou tocar no ponto aqui bem sensível, que são as opções day trade. Porque o que que eu tô fazendo lá na comunidade de opções? Como às vezes não adianta eu ficar recomendando milhares de estruturas, não faz sentido, porque eu também não consigo quantificar uma performance do grupo. Eu tenho um X de operações que eu recomendo estruturas para você entrar. E lógico, tem pessoas que vão entrar e tem pessoas que não vão entrar. Só que eu não posso ficar mandando 30 recomendações, uma recomendação por dia. Então eu tenho que ter uma performance também, né? E a performance do grupo. E a gente faz uma carteira virtual de 100 mil. Você pode colocar 10, 50 ou quanto você tiver. Mas eu faço essa teórica de 100 mil que 90% ou 95% é para estrutura, 5 ou 10% que você se propor é para operar day trade, swing trade, índice, dólar, opções, o que você quiser. É para ir por risco. Porque se você, digamos lá, está na tua carteira, tirou 5% para fazer esse tipo de coisa. Você vai operar com moderação e se você perder, esse dinheiro retorna para você via as estruturas, tá? Então eu vou montando uma espécie de um COI. Então é isso que eu queria que vocês entendessem. Então, e foi por votação, todo mundo falou, cara, vamos fazer aula de day trade, swing trade na quinta-feira? Eu falei, beleza. É quinta-feira, 10 horas da manhã que a gente começa. Eu falei, beleza. Se vocês toparem, eu topo. Coloquei para votação, foi sumamente votado como vamos colocar day trade, swing trade de opções a seco na comunidade na quinta-feira. Lógico, eu sempre vou falar para fazer as estruturas. Depois todo mundo já colocou as estruturas, sobrou o dinheirinho, a gente vai fazer, beleza? Então, essa aqui é uma das funcionalidades que eu quero mostrar. E eu vou direto ao ponto aqui, que é esse cara aqui, em BJ3. A gente montou uma estrutura que eu já vou trazer na minha tela, que é um collar de baixa. Em Embraer, porra, eu tava falando hoje, pessoal, porra, toda hora fica mudando esse sticker aqui, eu fico até meio perdido. Os caras me perguntam às vezes de um ticker, eu falo, cara, que ticker que é esse? A empresa tava falando, não acredito. Eu não consigo acompanhar a velocidade que muda esses stickers aqui, não sei porquê, né? Mas essa aqui é a antiga Embraer, então em BJ3. O que eu quero mostrar aqui? Aqui talvez não vai estar tão sensível, porque assim, ó, novamente, esses dados aqui não são em tempo real. O Flip não é, o Gama não é em tempo real, não tem essa informação em tempo real. Mas esse cara aqui, ó, é em tempo real, porque eu deixo ele oscilar de propósito, porque o Flip amanhã vai mudar. Só que o preço, ele vai ficar sambando entre esse cara. E entenda, o Flip é pressão pro ativo. Se ele tá no flip e ele tá entre essa mudança, se ele vai para long, ele vai dar um movimento. Se ele vai para short, ele vai dar um movimento. E para operar day trade, de novo, pessoal, day trade de opções é ínfimo capital que você coloca com a rentabilidade que você pode ter. Apesar que ultimamente as opções estão bem caras e um ativo como esse aqui, uma opção na linha do dinheiro, de compra de put ou compra de call,
é 2, 3 reais. É bem parelho com o Bovo. Então não é tão barato assim. E eu não gosto de operar ela muito pozinhada. Eu não gosto de operar ela muito OTM. Eu balizo, mas eu entendo que não é todo mundo que está com capital ali para entrar com 1 quilo de opção ali. Ah, vou gastar 4.000 reais para operar a opção. Aí eu tento manejar por umas um pouco mais baixas, tá? Então o que a gente fez? Ó, está vendo aqui que o flip está muito próximo? Deixa eu até, só para vocês verem como é que é, eu vou incluir ela aqui. Ó. Eu tenho que mudar o ticker lá na programação. Quando você roda o screening aqui, ele traz todos os flips. Eu vou falar, pô, então eu vou atrás de alguns flips que me façam operações de day trade, ó. Se ela tá muito longe, eu falo pro pessoal, até 1,5 é bom pra gente tentar fazer uma operação day trade. Passou disso aqui, eu acho que já não vai ser legal para usar isso aqui para day trade, tá? Mas isso aqui é bom fazer no começo do dia. Abriu o dia, você já roda esse cara aqui, ali por 10,10, que daí todo o mercado tá aberto, e você vai olhar. E foi o que aconteceu em Embraer. Daí eu falei, cara, vamos dar uma olhada lá no flip da Embraer. Se você aperta na visão global, ele vai trazer todos os 4Ps aqui, tá? Então aqui, é lógico que tá muito pequenininho aqui, mas eu consigo ver que o preço tá muito, mas é muito colado com o flip. Aí eu falei pro pessoal, agora voltando aqui pro gráfico, agora vamos aqui nesse cara. Isso aqui é parte de uma estrutura de recomendação, tá? Então não vou fazer propaganda aqui que eu acertei o movimento e tô ganhando 2,2%. Daqui a pouco eu já passo ali na operação. Então, deixa eu trazer aqui para diária. Eu olhei o flip na interseção, coloquei nos 5 minutos, eu falei, gente do céu. Quando a gente faz day trade de opções, eu vejo o time frame de 5 minutos. E no único que eu vejo do Renko é Petrobras, tá? Porque é muita liquidez. Daí 4R ali no Renko de Petrobras dá para fazer muito trade legal ali, day trade, tá? Então, o que foi? O que aconteceu? O que eu ouvi aqui? Embraer tá vindo de um movimento de baixa muito forte de 2 dias atrás. Porque vão fazer alguma coisa na Índia e tudo mais, enfim. E eu falo, se for para pensar em alguma coisa, eu gosto do fundamento da empresa. Análise técnica eu não gosto, mas eu gosto do fundamento da empresa. Mas eu também não levo em consideração o fundamento da empresa para olhar e para fazer meus trades. Eu levo os dados que o Python me gera. Então, eles não levam muito em consideração dados fundamentalistas, muito pouco, depende do papel, tá? Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, falei pro pessoal, a gente tava online, tá gravado, tá lá dentro do grupo. Aqui era mais ou menos esse horário aqui, assim. Aqui, ó. Fez essa mudança de regime aqui, porque eu tenho um screening aqui dentro do Profit que me deu essa mudança de regime. E essa mudança de regime é esse indicador aqui, que faz parte da comunidade também. Só que não é porque pintou de vermelho eu vou sair vendendo, não é um setup. Entenda, a gente não trabalha com setup. Eu falei, cara, eu tô pensando em alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada. Primeiro eu olhei aqui, tá? Vamos dar uma olhada. Desculpa, primeiro eu olhei lá no flip, tava muito próximo. Eu falei, vamos dar uma olhada onde é que tá o flip. O flip estava bem aqui, ó. Esse era o ponto do flip. Eu falei, quer saber? Vamos comprar uma put e se der ruim, a gente vai pegar e vamos swingar e sair amanhã ou na segunda-feira, porque eu acho que esse papel vai vir mais para baixo. Beleza? O pessoal comprou a ideia. YouTube também, BB, Bova 11. Beleza. Compramos put nessa região. O que aconteceu? Lá para baixo. Arrebentou para baixo. Eu mandei lá na comunidade daí. A gente montou ao vivo, mas não é porque quando eu vou desmontar, eu vou montar uma live ali. Vamos todo mundo entrar no Discord que eu vou montar a operação. Não. Eu já falo ali, pessoal. Tá dando uma boa de uma oportunidade. Deixa eu até olhar aqui. Opa. Aqui no Gama. Porque o porquê que tudo casa aqui pra gente fazer esse tipo de operação, swingar, fazer day trade, porque você pode começar num day trade, se não deu boa, você vai lá e swinga, tá? Então, ó, esse quadro aqui você vê todas as opções. E esse cara aqui é o que importa. Esse cara aqui vai nos mostrar exatamente os descobertos. Só que de manhã o preço é essa linha amarela aqui, ó. O preço é essa linha amarela. E o flip é esse cara aqui, ó. E de manhã, esse cara aqui tava um pouquinho mais para baixo. Eu falei, pessoal, a gente tá num short Gama.
Se esse cara aqui for para baixo, ele vai dar uma porrada. Só que se ele mudar de regime, ele vai sofrer pressão de venda, porque tem essa barreira mínima aqui, mas tem uma barreira, porque ele está long gama, ele tem que vender o ativo para contrair. Ele tem que contrair a volatilidade. Eu falei, a gente está num ponto de interseção maravilhoso, porque se ele for para cima, ele tende a vir para baixo, e se ele for para baixo mesmo, ele vai dar uma bomba, porque a próxima barreira que ele vai acelerar ainda mais é 94 e 81, né? Porque eu estou olhando aqui e estou na outra tela. Eu falei, caraca, pode ser um baita de um trade. Agora, voltando lá no Profit, o que a gente fez? Onde que é esse 94 aqui, ó? O 94 é aqui, ó. Dá 4% de baixa. Aí eu falo para vocês. Se a gente for fazer um swing trade disso aqui, será que vai dar dinheiro? É a pergunta que você tem que fazer. Eu comprei uma opção, a gente entrou nela a 1,63. Eu não vou mostrar aqui porque tá valendo ela e ela tá com uma recomendação, daí também não é justo com quem paga, né? Então a gente entrou a 1,53 ou 50, 1,52. 1,52 exatamente a gente entrou. Agora o preço de tela ela tá 2,2. Se esse cara aqui bater lá naquela região, provavelmente isso aqui vai dar uns 200, 180, 200%. Fácil. E se ela for amanhã, vai ser bem maior, porque se eu der esse movimento explosivo, engorda demais o prêmio, então o prêmio é muito maior. Só que assim, eu tô me baseando pela banda diária para fazer o day trade, mas se a gente vem na semanal, que daí eu falo, cara, a semanal a gente já tem que começar a traçar o nosso alvo. Aí eu já falei pro pessoal, se a gente sair aqui no 96,57, já tá lindo para fazer um swing trade. Então, eu sei que eu tenho o ponto de pressão lá do app, mas isso aqui já me dá uma bela de uma condição para eu sair fora desse cara aqui, ó. Lembrando que as marcações semanais, toda segunda-feira é rodada uma nova. E ela respeitou essa semana. Ó, a semana começou aqui, né? Dia 26, aqui, ó, né? Aqui. Aqui começou a semana. Opa! Oh, meu Deus do céu. Desculpe. Aqui. Aqui tá nos 5 minutos aqui, né? Deixa eu deixar no diário, né? Vai ficar mais fácil. Então, ela começou nesse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Começou nesse cara aqui. Essa aqui era a marcação da semana. Então, você tá vendo como ela respeitou, foi no segundo e tá indo buscar o quarto desvio padrão da marcação? Eu não vou mostrar a mensal aqui, porque a mensal é rodada no começo do mês. A mensal, ela rompeu para cima. Só que a nossa... Opa, coloquei a diária aqui. A nossa estrutura de collar de baixa, quando eu montei, o ativo estava aqui, ó. Eu montei um collar de baixa aqui. Pô, eu montei esse cara aqui que aconteceu, subiu 9%. Pô, deu até... E eu fico chateado, né? Que eu falo pro pessoal, eu não monto uma estrutura para não dar certo. Mas pode acontecer. Só que quando ela dá errado, eu ganho. E essa estrutura, se desse errado, a gente ia ganhar 0,6. E se desse certo, ia ganhar 2,9. O que está acontecendo? Está voltando para dentro da banda. E se ela alcançar essa outra banda, teremos 2,98 em cima de todo o capital embracado nela. Então, algumas pessoas assim colocaram mais de 100 mil reais, então é só você colocar 2,98 em cima de 100 mil. Quanto essa pessoa vai ganhar se a gente acertar o movimento? E a gente vai pagar 15% de imposto. Então, isso aqui é muito bom para você fazer trade. Mas para fazer as recomendações de estruturas, eu utilizo mais o app, tá? A gente dá uma balizada aqui, eu olho o mensal, porque eu não olho o semanal nem o diário, eu olho o mensal. E eu vou em cima do app. Porque daí em cima do app também, eu gosto de fazer muito capital protegido, tá? Que é comprar a opção de put e comprar ação, só que eu acho o valor extrínseco e eu fico rodando no Python aqui caçando as melhores possibilidades. Isso aí é uma estrutura simples, todo mundo pode fazer. Só que assim, eu tenho alguns, como que se diz? Eu tenho algumas, não é manhas, mas eu tenho algumas coisas que eu faço dentro dela, que a gente começa com um prêmio, por exemplo, Petrobras, em dezembro a gente montou ela. A gente montou uma estrutura, ó,
A gente montou em dezembro uma estrutura em Petrobras e iniciamos ela com 1,89. Beleza? Então começamos a estrutura comprando ação e comprando a put, capital protegido. E eu falo, pessoal, espera agora. Eu espero que o ativo suba, porque se ele subir dá para fazer muita coisa legal. Se ele cair também dá, mas eu quero que ele suba. O que começou a acontecer com o Petrobras? Começou a subir, começou a subir. Só que o capital protegido é eu compro a minha put e quando eu compro essa put, eu gasto lá um valor. Vamos dizer que o papel é 30 e eu comprei lá no strike 40 e eu paguei R$ 5, é R$ 10. Então, o meu ganho vai ser quando o papel andar R$ 10, porque daí eu vou pagar esse meu custo, daqui para cima é lucro. Só que é mais improvável disso acontecer. Só que o que, que eu sempre fico balizando, daí eu fico olhando no GEX pra caramba para fazer esse tipo de operação, porque daí eu vou atuar em cima das barreiras, porque daí eu monto estruturas dentro da barreira. A gente saiu com 4,8% em 2 meses dessa operação de Petrobras. Sem risco, simples, 100 milhões de pernas, eu falo. Eu só colocava perna de call, perna de call, perna de call. Dava prêmio e saía, porque a volatilidade está alta. E eu falo, esse ano é o ano de ganhar dinheiro em opções, porque a volatilidade está alta. Então ela explode, a gente vende. Comprime, a gente sai fora. Tô vendendo put à torta e direito. Eu falo para vocês, para ganhar dinheiro é put. Put para valer. Só que você tem que saber vender put. E eu já vi vídeos aí de pessoas, ó, você não sabe vender put, você tem que vender ITM. Eu concordo que você tem que vender put e ITM. Mas assim, put e ITM é um negócio muito sensível porque você tem que acertar demais o movimento. Cara, vende na linha do dinheiro ou ATM. ITM dá para vender e eu faço isso, eu falo com o pessoal da comunidade, é rio de ganhar dinheiro o ITM. Só que tem que ter o controle, tem que saber que você vai ter que comprar esse papel, tá? Então, assim, eu só queria mostrar como a gente se posicionou hoje comprados em puts e eu quero ver como vai ser amanhã e como vai ser no decorrer da semana, porque essa estrutura aqui, desculpa, essa call put seca pode nos render um bom dinheiro, como outras opções day trade que a gente fez, que também deu um bom lucro. Usualmente eu gosto de entrar no day trade para pegar 15, 20 centavos, mas quando a gente vê isso, a gente não pode perder a oportunidade. Agora, só voltando aqui para a PP para fechar, eu não queria fazer um vídeo longo e acabou que ficou. É, eu vou pegar esse cara aqui, tá? Bova 11. O porquê que eu sempre bato na tecla nas nossas redes sociais, eu bato muito mais lá no. Desculpa que travou aqui, eu acho que deu uma piscada na luz aqui. Eu bato muito na tecla lá no X lá, e o X é legal que o povo lá é bruto. E eu falo, eu não caio nessa ladainha, cara, agora é topo histórico, vamos vender. Beleza, essa metodologia embarcada aí, ou aqueles vídeos de crash, agora o mundo vai acabar. Cara, o mundo vai acabar para mim quando eu pegar esse app aqui, agora tem uma baita de uma barreira no 180, estou falando de quem? De Bova. Ele já tinha passado, tá? Ele voltou agora. Então tem uma baita barreira no 180, descoberto. Só que esse cara aqui, ó, não vai ser um suporte. E eu acho que essa barreira vai ser rompida. E se essa barreira é rompida, esse movimento squeeza. Ele vai mais ainda para cima. Então a gente está num cenário muito pesado. Eu sei que Bova agora está caindo, mas assim, eu sempre fico atento nas barreiras, mas aqui vai me dar meu norte. Falar, cara, não é top histórico. O mercado tá long. E eu vou lá no Delta, eu vejo o Delta também. O Delta, você consegue mapear aqui, tá? Não vou abrir aqui, senão fica muito mais longo, mas assim, o Delta tá positivo. Então, o mercado está comprado. O market maker não é um trader, ele provê em liquidez aqui. E ele que se lasque. E o mercado tá raspando. E olha isso aqui. Eu posso mudar a minha opinião se amanhã esse cara aqui tiver menor ou começar a enviesar para baixo. Aí eu posso mudar a minha opinião para tentar vender. E eu, por que que eu tô falando Bova? Não dá. Não gosto muito de trazer o GEX de IBOV, porque assim, não tem opções Open Interest de IBOV, do índice IBOV. Tem aqueles outros cacarecos lá e não faz tanta diferença. E eu gosto porque Bova regula. Regula como se fosse o IBOV, tá? E ele tem a pressão aqui dos papéis. Então, se esse cara mudar aqui, eu já começo a me enviesar para outra coisa, para vendas. Entendeu? Tipo, para operar vendido. Então, sempre eu vou me balizar pelo indicador. Eu falo, eu não caio nessas historinhas de, ai, aqui é o topo histórico, agora é hora de vender. Todos os sardinhos vão perder dinheiro, os PF vão perder dinheiro. Eu falo, cara, perde dinheiro quem não tem informação. Por isso que eu falo, eu tenho dado.
Posso errar pelo dado? Eu erro pelo dado. Mas aqui é uma pressão muito grande para eu falar assim, não, eu não vou levar em consideração. Eu pego vários e vários casos, até abrindo um parênteses para quem quiser, eu faço esse tipo de consultoria. Se você está com algum problema em alguma estrutura, em alguma operação, você me chama. A gente combina um valor fechado ou eu trabalho por hora, dependendo do trabalho que for. Porque assim, muitos e muitos clientes empenhados em operações de dólar, empenhados em operações de índice, operados em BOVA e operados em small, porque se você pega no YouTube e coloca short triangle, a galera opera o quê? BOVA e small. E eu falo, opere BOVA. É menos pior, mas small é volátil pra caramba. É a mesma coisa que você operar, falei mesma, tá? Mesma coisa que você operar Vale, Petro, papel, é bruto o movimento. Então, dá para fazer coisas, eu consigo fazer manejos, eu consigo fazer estruturas para compor o tua margem. Ah, clientes de índice, pô, a gente tá fazendo hedge, só que deu um hedge perfeito, daí eles têm que pegar, fazer cálculo, o quanto que eu vou ter que comprar do índice futuro ou do BOVA para fazer a minha composição de hedge. Então tem várias coisas que isso é um outro serviço que a Gemini oferece, que eu ofereço, e a gente pode trabalhar, tá? Então, não queria que o vídeo ficasse longo, ficou bem longo, né? Para variar, né? Mas eu gosto de deixar as coisas bem mais explicadinhas. Seguimos nesse day trade que virou um swing trade. Eu acho que vai dar uma boa grana. Se não der boa, amanhã a gente pula fora. Se não, semana que vem a gente pensa no que faz. E eu sempre falo com o pessoal da comunidade e sempre jogo as claras. Abrimos juntos, fechamos juntos. Se você quer fazer parte da comunidade, venha fazer parte. Não falo para você uma coisa: você não vai se arrepender porque, cara, é 199. É um valor, pode parecer alto, mas não é. É ínfimo perto de tudo que você vai adquirir. Você vai ter um contato com um profissional de mercado, sou analista CNPI. Tudo que eu falo pode ter um peso, então eu tenho que tomar muito cuidado do que eu recomendo lá. Você vai ter esse contato comigo. Tem aulas de nivelamento, todos os encontros são gravados, você pode assistir quando você quiser. Faça uma coisa que eu acho uma baita de uma sacanagem quem faz, eu não faço, quero dizer, é você entrar na minha comunidade e eu te travar por um ano. Meu, se você fez um mês e não gostou, você pode cancelar. Amizade é mesmo. Eu fico louco da vida que você entra lá num negócio pensando que é daí te trava por um ano. Cara, a grande maioria faz isso aí. Eu falo, cara, não preciso disso. Eu preciso que você goste e queira ficar na minha comunidade, não ficar amarrado um ano a mim. E eu garanto que você vai ficar. E todo mundo falou, graças a Deus a comunidade está crescendo, eu tenho uma conversão ínfima de pessoas que cancelam. Eu quase nada, para falar bem a verdade. Eu vou falar bem a verdade, as duas pessoas que cancelaram é porque elas tinham um MacBook e os computadores não pegavam as marcações. Então, foi por isso e beleza. Cada um tem o seu motivo. E, enfim. Então, gostou? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Venha fazer parte da comunidade. Você não vai se arrepender. Também tem outras comunidades. Entra lá na Gemini, dá uma olhada. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp lá da empresa que a gente tenta dar um suporte ali para ver o que pode ter dificuldade, mas beleza? Vou tentar colocar mais vídeos como esse como operação. E tem outros vídeos ali também, gravado de tela, montando a operação que eu vou começar a trazer. Beleza? Valeu!